explique por que nós devemos nos abster de alimentos impuros e guardar os sábados, baseando-se em Colossenses 2, 16 e 17. Este é um texto clássico, né, professor? Colossenses 2, 16, onde fala sobre... Vamos até dar uma lida aqui. Colossenses 2, 16. Agora, a pergunta dele é o seguinte: por que nós temos que abster de comer alimentos impuros e guardar os sábados, baseado nesse texto? O que diz aí? Colossenses 2,16. O texto, esse é um texto muito descontextualizado, infelizmente. Vou ler esse texto, vamos contextualizá-lo para ajudar o nosso telespectador e ouvinte a entender. O verso 16 diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. O que acontece? Muitos cristãos interpretam esse texto como sendo uma abolição do quarto mandamento e também das leis dietéticas. Porém, você deve de lembrar de uma coisa. Quem escreveu esse texto foi Paulo. E o que Paulo falou em Atos 25, 8? Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. É óbvio que ele está num outro contexto, mas o que nos interessa do texto é o seguinte: ele está dizendo que nunca fez nada contra a lei dos judeus. Ou seja, Paulo nunca comeu carne imunda. Paulo nunca transgrediu o mandamento do sábado. Correto? Se ele tivesse feito isso, obviamente a Bíblia mencionaria. Outro detalhe: qual é que era a Bíblia do apóstolo Paulo, meu amigo e minha amiga? Era o Antigo Testamento. Não é? Quando Paulo fala em 2 Timóteo 3,16 assim: toda a escritura é inspirada por Deus, qual era a Bíblia que ele tinha à sua disposição? Só o Antigo Testamento. Então você acha que ele estaria abolindo algo que continha na própria Bíblia dele? Especialmente em relação ao sábado, que é um mandamento que tem a ver com a parte moral da lei de Moisés. E a questão dietética, veja bem, o que é o seu corpo, de acordo com 1 Coríntios 6,19? O templo do Espírito Santo. Será que só o corpo dos israelitas era o templo do Espírito Santo e o corpo do cristão não é mais? Claro que o corpo do cristão também é o templo do Espírito Santo e por isso nós não podemos sujar este corpo com carnes imundas. Agora, o que Paulo quis dizer em Colossenses 2, 16? Se você ler o contexto até o verso 21, você perceberá que o problema aqui era outro. Paulo não estava sendo contra a observância do sábado e nem contra o regime dietético ensinado na Bíblia. Se você ler o contexto, você percebe que o problema tratado era outro. Vamos ler aqui a partir do versículo 18. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, que é Cristo, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus, falando do corpo da igreja, né? Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. O sábado é ensino humano? Não. O não comer carne de porco é ensino humano? Não. Tudo ensino de Deus. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Do que Paulo está tratando aqui? De um sistema religioso filosófico que ensinava a observância das festividades de forma errada e que praticava o chamado rigor ascético. A expressão severidade com o corpo se refere a uma seita que
privava o corpo do prazer físico, do alimento, para poder ter o quê? Progresso espiritual. Então, Paulo não está tratando aqui das leis dietéticas e nem se o sábado deve ser observado ou não. Ele está sendo contra o ascetismo e está sendo contra uma observância equivocada tanto das festividades religiosas quanto do sábado semanal. Então, ele está aqui contra a maneira como isso é abordado e não contra o mandamento em si. Até porque em Atos 16:13, Paulo, mesmo num território pagão, continuava observando o sábado. Você já pensou? Paulo observa o sábado num território pagão, ele podia ter aproveitado a oportunidade de dizer assim, olha meu amigo, o dia de guarda mudou, mas ele não fez isso, ele guardou o sábado. Aí ele guarda o sábado em Atos 16:13 e outros textos, mas para os colossenses ele fala assim, meu amigo, olha, eu guardo o sábado, mas você não se preocupe com isso, ó, só se Paulo tivesse um problema na cabeça, né? Mas ele não tinha problemas mentais, então contextualizemos o texto para não colocarmos na Bíblia coisas que ela jamais sonhou em dizer.